Você falou de Frei Junípero. Frei Isso. Junípero é um capítulo à parte, porque ele tinha uma caridade estabanada, assim. Ele não media consequências para fazer o bem. Ele não pensava, ele simplesmente fazia, assim. Então, por exemplo, uma vez deixaram. Frei Junípero, ele tinha constantemente a mania de doar o seu hábito, porque era a única coisa de valor que ele tinha, não tinha mais nada. Como eles tinham um voto de pobreza, aquela pobreza primitiva franciscana, então não tinha nada, só o hábito, só o que estava vestido. E uma cerola por baixo. Então, quando ele via alguém com frio, ele automaticamente já tirava o hábito dele e doava e voltava nu lá para a ermida. E isso causava um constrangimento, lógico, né? Tanto para os irmãos que tinham que mendigar outro tecido para fazer outro hábito para ele, né? Além do trabalho que dava, e além Dele andar assim, né, na sociedade. do escândalo que isso causava na sociedade, né? Porque, pô, aquele lá é um doido lá, aquele lá é um dos irmãos de Francisco, ele tá andando nu. E aí, isso passou a ser um problema, porque isso se repetia, e aí até que chegou ao ouvido de Francisco, Francisco teve que falar para ele, olha, meu irmão, eu sei da sua boa intenção, mas você está causando constrangimento, né? Está causando um problema, né? Então, te peço, não doe mais o seu hábito, né? Eu quero que você prometa que não vai doar o seu hábito. Ele falou assim, tá bom, pai Francisco, eu prometo. Só que aconteceu de novamente ele, em uma outra ocasião, naquele inverno rigoroso da Itália, ele encontrar um outro irmão pedindo ajuda, com frio. E ele falou: olha, meu irmão, eu não tenho nada, eu só tenho esse hábito. E ele, mesmo assim, eu já prometi ao pai Francisco que não poderia doar, então não posso te doar o meu hábito. Mas olha, se você tirar ele de mim, a força eu não vou impor resistência. Olha, Então ele né? encontrou um meio de não desobedecer Francisco e nem de deixar de fazer a caridade. Imagina ele chegando lá de novo, ó. Aí, outra vez o Frei Peladão chegando lá na ordem, né? Conta-se um caso em que Francisco, numa das ocasiões em que ele chegou nu, Francisco estava almoçando com Clara lá na ermida, né? E esse essa história desse almoço com Clara é um outro caso à parte, se a gente tiver oportunidade a gente fala. Mas eles tiveram que esconder Frei Junípero para a irmã Clara não ver, não causar um escândalo ali, né? E uma vez, e assim, a fama de Junípero, da sua santidade, era tão grande assim, que ele ficou famoso pelos seus atos de bondade, igual a Francisco. Então, essa fama chegou até Roma. Então, os romanos decidiram uma vez irem andando até Assis, né, numa Roma, por isso que chamam de Romaria. Esse nome Romaria, Romaria para Aparecida do Norte, surgiu desse tempo. Os romeiros de Roma iam até Assis em busca de Frei Junípero para homenageá-lo. Eles queriam celebrar uma missa em homenagem a Frei Junípero, né, e fazer grandes homenagens a ele por sua santidade. Os mentores espirituais de Junípero já o alertaram sobre isso. Então, quando ele viu aquela caravana vindo em sua direção, ele viu duas crianças que estavam brincando de gangorra. Quer que eu ponha aqui? Tomou o lugar de uma delas na gangorra e ficou lá, subindo e descendo com a criança, né? E aí eles chegaram, viram o Frei Junípero lá na gangorra e falaram, olha, né, como ele é simples, né, como tem uma alma de criança, né, como é puro, né, tá ali brincando. E Frei Junípero nem aí. Só que essa espera começou a demorar. E o que era elogio passou a ser xingamentos, né? Ah, que grosseiro, a gente está aqui esperando e ele, que mal educado, né? Nem para dar uma atenção para a gente, não sei o quê. Esse cara não merece a nossa homenagem, não. Vamos embora daqui. E foi embora. Quando o Junípero percebeu que eles tinham se afastado, aí ele deu o lugar de volta para outra criança, né? E saiu feliz por ele ter vencido a si mesmo, porque ele não queria bajulação, né? Ele sabia dos riscos, do perigo que é, né, a bajulação para inflar o seu ego e ele se distanciar da simplicidade que ele tinha assim como seu maior tesouro. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema.
Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.